Viva! Este exercício diz o seguinte: observa a tabela que indica o consumo de combustível de um carro segundo a distância percorrida. E nós temos então aqui duas linhas, em que a primeira linha diz a quantidade de combustível e a segunda diz a distância percorrida. E portanto é fácil analisar a tabela e é fácil concluir que para 1 litro de combustível o carro consegue andar 11 km e com 3 litros consegue andar 33 e assim por diante. E agora vem aqui duas perguntas que é muito comum aparecerem no enunciado dos testes para quem está a estudar esta matéria de proporcionalidade direta. Isto aparece quase sempre. E a primeira pergunta é: qual é o valor da constante de proporcionalidade? Sendo isto uma tabela de proporcionalidade direta, o que é que isto significa? Significa que o consumo de combustível é diretamente proporcional à distância que o carro percorre. Portanto, naturalmente, quanto maior for a distância que o carro percorre, maior será o consumo de combustível. E como é que nós calculamos o valor desta constante? O valor desta constante é sempre, neste caso, esta linha de baixo a dividir pela linha de cima. Portanto, será 11 a dividir por 1. E é indiferente escolher o 11 a dividir por 1 ou escolher qualquer um destes números. Eu poderia fazer 66 a dividir por 6, que o resultado seria exatamente o mesmo. Ou então 33 a dividir por 3. Vou escolher este primeiro porque é o mais fácil, como é óbvio. E, portanto, 11 a dividir por 1, neste caso, vai dar então 11. Logo, o valor da constante de proporcionalidade é 11. É só isto. Em qualquer tabela em que saia esta pergunta, é só dividir o número que está aqui na linha de baixo pelo número que aparece aqui na linha de cima. E agora, qual é que é o seu significado? E, portanto, o que é que significa este 11? Esta também é uma pergunta muito comum. Este 11 tem um significado. Qual é? Temos que analisá-lo no contexto do problema. Não vamos responder que este 11 é o valor da constante, porque isso não nos indica nada em relação a este problema propriamente dito. No contexto do problema, que lida com carros que estão a percorrer uma determinada distância e que gastam um determinado combustível, o que é que significa este 11? Ora bem, analisando aqui logo esta primeira opção, nós vemos que o 11 é o quê? O 11 é a distância que o carro consegue percorrer com 1 litro de combustível. E, portanto, será exatamente esse o significado que eu vou pôr aqui. É a distância percorrida pelo carro, e agora só isto não é suficiente, não basta dizer que 11 é a distância percorrida pelo carro. Podíamos acrescentar que a distância percorrida pelo carro é em quilómetros, podemos pôr aqui para ficar mais completo, em quilómetros. Mas agora falta uma parte importante. É a distância percorrida pelo carro em quilómetros com, e esta parte é muito importante, com 1 litro de combustível. Vou pôr aqui abreviado. Portanto, é esse então o significado da constante proporcionalidade. Distância percorrida pelo carro em quilómetros com 1 litro de combustível. Obrigado por assistirem e até breve.